E nessa segunda-feira aqui comigo, André Lofredo e Alexandre Oliveira, direto da redação de São Paulo. Bom dia, gente, tudo bem? Bom Bom dia, dia, salve Ana. Aninha, Bom tudo dia, bem? Lê. Bom dia, Lofredo. Bom, gente, vamos falar dessa vitória do Fluminense. Uma vitória que tem a assinatura do Roger Machado, que não gostou de ser derrubado pelos jogadores ontem. Depois a gente mostra mais imagens dessa queda de Roger Machado. Mas o Luiz Henrique, que entrou muito bem na partida, o Nenê também no segundo tempo. E o André marcando o seu primeiro gol como profissional, em cima de um Flamengo que ele disse que já estava acostumado a vencer, né, Lofredo? Mas é um Flamengo que costuma fazer os seus gols ao final da partida e está levando gols no final do jogo, né? Muitas vezes jogo em que o time tem domínio, mas perde na reta final e acaba permitindo ao adversário uma vitória como essa do Fluminense, que tem os seus méritos dentro de uma estratégia que cada um escolhe a estratégia mais adequada para o seu time. Eu acho que o Roger escolheu uma boa estratégia, ele só não conseguiu colocar em prática essa estratégia por muito tempo, porque o time dele não estava formatado inicialmente para a estratégia dele. Era um time pesado, um time que não tinha condição de puxar contra-ataque, um time em que o Fred, que tem muito valor, muita qualidade, a história no clube, e está dando sua contribuição nessa temporada, mas dava uma travancada na equipe. Ele teve essa oportunidade, mas depois ele praticamente não pegou mais na bola e segurou um pouco o Fluminense. E quando o Roger soltou com o Luiz Henrique, com o Kaique, com o Luca, que deu mais movimentação, o Luca entrou na posição do Fred, já que os substitutos Bobadilla e Abel Hernandes não estavam disponíveis, e o time melhorou, e o Flamengo deu uma cansada, permitiu ao Fluminense crescer na parte final, e a vitória foi tricolor com méritos, ainda que o Rogério Ceni não admita. Pois é, né? Que quando a gente olha os números, realmente um Flamengo muito superior ao Fluminense no jogo de ontem, né? Mas o Fluminense aproveitou a chance que teve. Né, Ale? Com o André, apenas 19 anos, apenas 4 minutos em campo. Que estrela do jovem de 19 anos. É muito legal isso, né? No jogo do Bragantino também teve uma alteração e o jogador fez o gol no primeiro toque na bola, fez o gol da vitória do Bragantino. O Fluminense aproveitou realmente o melhor que tem. O mais difícil para o treinador, né, pensando em qualquer esporte, qualquer modalidade, é administrar o grupo e tirar o melhor do seu elenco, né? Tirar o melhor de cada jogador. De certa forma, o Roger fez isso. Ele consegue colocar o Nenê no segundo tempo com mais gás e ele pode se dedicar muito mais, sem precisar economizar. Se ele entra no começo do jogo, talvez ele tenha que economizar para poder jogar o jogo todo. E ele coloca o Nenê e o Nenê faz a diferença no meio campo. E como o Lofredo disse, e muito bem explicado pelo Bruno Cortes do VT que a gente viu há pouco, as alterações deram mais velocidade para o Fluminense. E o Flamengo realmente perdeu chance. Aí, 21 finalizações, não conseguir nenhum gol, alguma coisa está errada e tem que ser procurada, né? Falta de poder de finalização? Não pode ser isso. Os jogadores são bons e já fizeram outros gols em outros momentos. Tá faltando os jogadores que estão desfalcando o Flamengo? Faz falta, mas o Flamengo tem um bom elenco, né? A gente tem falado isso, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, tem bons elencos, não dá para ficar chorando muito. Fazem falta, mas não pode ser responsabilizados por isso. Os problemas de disciplina que tem o Flamengo tem contagiado o elenco de alguma forma. Bom, é isso que tem que resolver o Flamengo nesse momento para poder voltar a pontuar e poder pensar em brigar pelo título. Parabéns para o Fluminense aí, que fez um jogo tático para o Roger, foi muito importante, depois de 4 jogos, né, conseguiu vencer novamente e, como disse o Bruno aí na reportagem, tem um mês de julho bem complicado com jogos decisivos. Eu venho dizendo aqui, Ana, você é a prova disso, que eu acho o Fluminense um time muito interessante, é organizado, consegue mesclar bem juventude e experiência, e ontem foi a vez disso acontecer. A experiência do Nenê no meio campo e a juventude no ataque para vencer o Flamengo. Estava sentindo muito a parte física, principalmente o Fluminense, mas conseguiu se recuperar ontem, né, nessa vitória sobre o Flamengo. Mas falando sobre as alterações, Lofredo, a gente falou sobre o Roger Machado, que foi muito bem nas suas alterações, conseguiu chegar ao gol da vitória, mas de um outro lado o Ceni. Tá faltando um pouquinho de leitura de jogo para ele? Até porque o João Gomes, por exemplo, né, saiu no segundo tempo. A partir da saída do João Gomes, o Flamengo perde a ofensividade. O Max, por exemplo, está merecendo tantas oportunidades nesse time do Flamengo? Como é que você viu essas alterações do Rogério Ceni ontem? E não é a primeira vez que ele tira o João Gomes e que a torcida contesta a saída do jovem jogador do meio-campo do Flamengo, né, que vem pintando como substituto, pelo menos nesse momento inicial, do Gerson, né? Ontem ele não tinha o Diego, então ele fez uma modificação na zaga com o Gustavo Henrique trabalhando ao lado do Rodrigo Caio para colocar o Arão no meio-campo.
Também não sei se é uma grande ideia, tá? Eu acho que o Gustavo Henrique, que mostrou um futebol muito interessante no Santos, mas embora tenha colocado uma bola na trave, porque quando tem a bola aérea ele vai muito bem ali na frente, já que ele é grande, chama bem a atenção também, abre espaço para o Rodrigo Caio cabecear. O Rodrigo Caio também teve outras oportunidades, mas no setor defensivo, quando tem que ir para o 1 contra 1, exatamente do modo que foi o gol do Fluminense, ele sofre muito. Então eu não sei se a ideia foi muito boa de fazer essa modificação no meio-campo, e as substituições também realmente não foram as mais empolgantes. É bem verdade, como disse o Alê, que as substituições elas ficam ainda mais comprometidas quando você tem tantos desfalques como tem o Flamengo. Então, o elenco é bom? É sim, ele é bom para substituir aqueles desfalques que saíram da equipe. Quando você tem que começar a mexer no time, já não é tão bom assim. Então, as ideias não são boas, mas o material está escasso para fazer substituições. Talvez o Rogério Ceni tenha que repensar algumas ideias. Ele não vai chegar lá numa entrevista coletiva, isso não é do perfil nem de treinador, muito menos do Rogério Ceni, e admitir que o adversário teve seus méritos, que conseguiu jogar uma parte final da partida melhor do que o time dele, exatamente nos momentos em que as substituições aconteceram, ou seja, as do Fluminense deram certo, as do Flamengo não. Ele vai querer colocar que o time produziu, e produziu mesmo, oportunidades para fazer o gol, mas não vai dizer que o time falhou na finalização, mesmo tendo Pedro, mesmo tendo Bruno Henrique. Enfim, ele dificilmente vai admitir erros, mas ele sabe que tem equívocos dele e do time dele para não conseguir uma vitória quando, na maior parte do jogo, o time mandou na partida. O Flamengo que perdeu 4 jogadores importantíssimos nas últimas semanas, né? Gabigol, Arrascaeta, Diego e Gerson. Mas como disse o Lofredo, né, Alê? Você tem um Pedro, você tem um Bruno Henrique, inclusive, que está muito abaixo, né? O Bruno Henrique perdeu um gol ali no início do primeiro tempo e que custou, né, essa derrota para o Fluminense. Inclusive, a jogada do gol do Fluminense foi de uma bola que o próprio Bruno Henrique perdeu. Ontem, o pior jogador do Flamengo, você acha que foi o Bruno Henrique? Ele teve muitas chances, né? E o problema é assim, o treinador tem que observar a capacidade que o jogador está tendo naquele momento de ser importante para o time. Só que o Bruno Henrique tem uma baita história no Flamengo, né? É um jogador que pode desequilibrar num lance, daí com um jogador que tem qualidade você acaba tendo um pouquinho mais de medo de tirar e pode prejudicar o time. Mas o Bruno não está bem, não está finalizando bem, teve chance, teve oportunidade. Gustavo Henrique, como disse o Lofredo, eu pensei em falar desse lance, ele toma um drible no lance do gol, que o jogador, é um drible, vou falar pra você, de jogador juvenil, assim, que dá o corpo à frente, deixa a bola para ganhar metade do corpo à frente e passa pelo Gustavo Henrique aí, o lance aí, ó. Quer ver, ó? Olha, ele marca a bola e o jogador já coloca meio corpo à frente para passar por ele e faz o cruzamento. É a dificuldade que ele tem no 1 contra 1. Acho que o Rogério tenta encontrar, né, uma alternativa que ele tenta criar. E essa alternativa não está acontecendo, não está funcionando. Vale lembrar também que os jogadores que estavam servindo as seleções vão voltar daqui a pouco, né? O Arrascaeta já volta já na próxima semana. Não vai ter o Gerson, que não vai voltar mais, mas já ganha um pouquinho, né, de peças de substituição no Flamengo e peças importantes. Tava até esquecendo o Everton Ribeiro também, né, que está com a seleção brasileira, é outro jogador que retorna na sequência. O Flamengo que volta a campo contra o Atlético Mineiro, jogão na próxima quarta-feira, e o Fluminense enfrenta o Ceará em São Januário também na próxima quarta-feira. Vamos seguir, gente, porque segue o líder invicto. O Bragantino derrotou o São Paulo de virada.